Vocês, eu estava com saudade. Eu tive um probleminha técnico que eu ia falar aqui pelo computador, mas tivemos um probleminha, vamos pelo celular. Eu espero que o áudio esteja saindo bem aí para vocês me ouvirem direitinho, tá bom? Mas assim, é um prazer muito grande falar com vocês. O Fé e Caridade é uma casa que me abraça e me acolhe muito, né? Lá as meninas estão sempre me chamando lá, a Sônia, a TT, a Solange, e eu agora tem vocês aqui que me chamam também de vez em quando, é muito bom. A oportunidade eu abraço com muito carinho, tá bom? Eu trouxe para nossa reflexão uma palestra que eu falei lá na Fé e Caridade, a última vez que eu estive lá. Eu peço até desculpas aí, se alguém já ouviu esse tema comigo lá, mas é um tema muito apropriado para o final de ano, porque é uma reflexão que eu li nas mensagens do Emmanuel, e eu trouxe isso para as palestras, porque é muito importante a gente falar sobre esse tema, né? Sobre esse, segundo o Emmanuel, é o maior de todos os nossos tesouros, que é o nosso tempo. Segundo o Emmanuel, o maior tesouro que o espírito encarnado tem é o seu tempo. É a forma como ele usa esse tempo aqui na Terra. É a forma como ele se dedica aos compromissos iluminativos enquanto ele está, né, seguindo aqui no caminho da matéria, num mundo de provas e expiações que oferece grandiosas oportunidades de crescimento espiritual para nós, né? Então, assim, a forma como o espírito, segundo o Emmanuel, ele lida com o uso desse tesouro, com o uso do seu tempo, é, pode ser para ele imprescindível para alcançar, assim, passos bem significativos na sua caminhada aqui na Terra. Então, só para gravar aí, gente, ó, o maior de todos os nossos tesouros, o nosso tempo, tá? Segundo os irmãos espirituais, esse é o maior de todos os nossos tesouros. Eu trouxe para a gente iniciar aqui uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte, ó: é na caridade que deveis procurar a paz do coração. É na caridade que deveis procurar o contentamento da alma. E é na caridade que deveis procurar o remédio para todas as aflições da sua vida. E quando a gente fala, né, aqui na doutrina espírita sobre caridade, a gente fala que nós estamos, quando caminhamos, né, por essa trilha da caridade, da ajuda, de estender as mãos, nós estamos usando muito bem esse grandioso tesouro que nós temos, que é o nosso tempo. E aí a gente aprende também aqui na doutrina espírita, com o doutor Bezerra de Menezes, que quando você usa o seu tempo, quando você usa, né, é, o que você tem de mais precioso, ainda mais no exercício da caridade, ainda mais estendendo as suas mãos, você está trazendo essa realidade aqui para a sua vida. Vou ler de novo, ó. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. Então, o doutor Bezerra de Menezes fala que na prática da caridade, na prática do auxílio, né, da procura do outro, você está nutrindo e trazendo para a sua realidade a paz do coração. E quando você também se dedica, quando você procura o trabalho em prol de outras pessoas, você procura se doar, você está conquistando esse contentamento para a sua alma, né? O remédio para todas as nossas aflições. Nós estamos finalizando, né, gente, mais um ciclo na vida da gente, que é o ano de 2025, e estamos começando agora o ano, né, vamos começar com as graças de Deus, o ano de 2026. E segundo o Santo Agostinho, nos finais dos períodos, no término de alguma atividade na vida da gente, quando a gente para o repouso, é nesse momento que nós devemos refletir, é nesse momento que nós devemos observar as nossas atividades, o que nós conquistamos, né, durante aquele período que está finalizando, para que a gente faça novas programações, para que a gente se direcione, né, mais para os compromissos iluminativos, para que todas essas boas sensações, né,
a paz, o contentamento da alma e o remédio para as nossas aflições venham, né, na nossa direção. Ou seja, nós somos os primeiros beneficiados. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles continuam perguntando: quem de vós não traz o coração e a alma, né, é, conturbados pelas dificuldades das lutas da vida? Quem de nós não temos as nossas, não temos as nossas dificuldades? Quais de nós não trilha por momentos difíceis aqui na Terra, né? Mesmo nos dedicando ao trabalho do bem, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e isso está, né, é uma realidade na vida da gente. Então, nós devemos nos apegar a essa oportunidade do trabalho, nós devemos nos entregar isso de corpo e alma, como diz o Emmanuel, de alma e coração, para que a gente tenha, assim, seja os maiores beneficiados, ao estender nossas mãos para os outros, ao nos dedicarmos ao trabalho em prol de alguém, a um compromisso iluminativo. A gente sempre fala isso nos estudos, os maiores beneficiados somos nós. Só que existem alguns momentos da vida da gente que nós somos conduzidos a pensamentos que às vezes a gente procura entender determinadas situações da vida da gente e nos conduz a algumas perguntas. Para a gente tentar, né, fazer com que isso seja assim, a gente tenha o máximo de proveito possível desses momentos de reflexão na vida da gente, e alguns irmãos espirituais dizem, a própria Joana de Anjos, que quando você está se perguntando sobre alguma coisa, você está tentando entender o sentido da sua vida. Isso é muito bom, viu, gente? Isso é muito bom, porque a gente começa a querer entender algumas coisas. Por que a gente passa por determinada dificuldade? Por que eu estou passando por esse momento agora? Então, quando a gente faz essas perguntas, quando a gente faz esse mergulho para dentro de nós mesmos, a gente começa a querer entender o sentido da nossa vida. Então, para a gente ilustrar melhor isso para todos nós, eu trouxe aqui do livro Boa Nova, a lição número 8, que se chama Bom Ânimo. É um momento de um diálogo entre Bartolomeu, né, e Jesus, que eu gostaria que vocês me acompanhassem e depois, é lógico, lessem com mais detalhe em casa. Eu não trouxe a lição toda, tá, gente? Eu trouxe alguns parágrafos para assim, para adequar o contexto do nosso trabalho dessa noite, porque nessa lição Jesus está mostrando para nós, né, através do diálogo com Bartolomeu, a necessidade de nós usarmos esse nosso tempo o máximo e o melhor possível a nosso favor. Então, a lição é número 8 e se chama Bom Ânimo, lá no livro Boa Nova, tá? O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Então, Bartolomeu era um discípulo dedicado, era um amado dedicado ao trabalho de Jesus. Ele se entregava o tempo todo, ele estava sempre disponível, ele observava muito, né, segundo Humberto de Campos, é, os sinais de Jesus, né, as orientações de Jesus. Ele estava sempre disposto, ele estava sempre ao lado do Mestre e não perdia um momento sequer, né, na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu, gente, era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então, assim, Bartolomeu, às vezes ele entrava naquele momento de reflexão, né, e se entregava a sentimentos que faziam com que ele parecesse pelo menos triste, desanimado. Mas Jesus, né, como sempre teve bons olhos de ver e ouvidos de ouvir, sempre percebeu, né, esse momento. Foi talvez por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraterna, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre,
exclamou timidamente. Não sabia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer, Senhor, que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Quando esclareceste, Jesus, que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui, olha só, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é vitória do crime, né? O jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, Bartolomeu estava assim, com um ponto de vista bem negativo, né, gente? Bartolomeu estava vendo um lado, né, de uma situação, das coisas que aconteciam, como se nós hoje parássemos um pouquinho. Então, parlamentar também falando que, nossa, a guerra no Oriente Médio, nossa, o mundo está perdido, a guerra lá no leste europeu, né, essa violência toda do Rio de Janeiro, como se nós tivéssemos, né, fazendo essas mesmas análises que a gente ouve, né? Inclusive a gente ouve ultimamente falar, como se o bem, né, não predominasse, né? Como se o bem ele ficasse a, a par do mal, né? Como se o mal fosse triunfador nessa terra. E nós, não, nós sabemos, com o advento do Espiritismo, que não é o mal, é a ignorância. Né? No mundo de provas e expiações, a ignorância ainda tenta predominar, né? Sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho, mas são irmãos que ainda não conhecem Jesus, mas que sim, um dia conhecerão. Então, nós também somos sabedores de que o bem está sempre em ação. Joana de Anjos fala muito sobre isso em seus livros, né? Que o bem ele sempre está ligado ao mundo e nos acontecimentos, né, das adversidades climáticas, o bem se movimenta, então o socorro vem, o socorro aparece, mas existem ainda pessoas que se deixam levar, né, pelas coisas negativas, pelo lado não muito edificante. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia Jesus olhou brandamente e lhe falou com serenidade. Agora prestem mais atenção que agora vem a lição do mestre, que na verdade é um acalento para nossas almas, diante, né, da atualidade, diante do que acontece no mundo hoje, né? Diante de tantas adversidades que a gente percebe nessa vida e tantas tristezas, mas isso serve para, essa mensagem de Jesus serve para alertar, né, a nossa consciência e acalentar os nossos corações de que o bem está sempre de olho, o bem está sempre presente, né? A, os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus estão sempre atuando para atenuar as nossas dificuldades, né? Os equívocos que são provocados pela humanidade encarnada. A nossa doutrina, olha o diálogo de Jesus, a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Por que você está triste diante do nosso evangelho, do nosso ministério? Por que você ainda está ligado, né? Tão ligado às coisas que estão ainda necessitadas de melhorar, de ascender? Fazes bem, continua Jesus, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Ou seja, eu preciso que vocês tenham um bom ânimo. Eu preciso que vocês tenham a sua fé renovada sempre. Eu preciso que vocês tenham esperança no trabalho, no ministério, né, que virá na direção de cada um de vocês. Se já tive ocasião, continua Jesus, de ensinar, né, que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer, Bartolomeu, que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam aqui na terra. O que ele quis dizer com isso? Né? Que, apesar das dificuldades que, né, que existem no mundo, né, ainda, deixa eu virar assim, apesar das dificuldades, né, que Jesus já conhecia todas, né, essas dificuldades,
Ele desejava e ele deseja que os corações que ainda pelejam no equívoco, né, que ainda teimam em caminhar contra as leis de Deus, né, são esses corações que Jesus tem certeza que um dia, né, vai estar pronto também para receber, né, a boa nova, para deixar com que o reino de Deus se instaure em seus corações. Então, vamos repetir para ficar bem gravadinho isso. Se já tive a ocasião de ensinar que o reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra, né? Então, assim, é como se ele nos dissesse que, embora a gente hoje a gente esteja lidando com tantas dificuldades aqui na Terra, num mundo que está passando, está deixando de ser um mundo de provas e expiações, onde nós estamos recebendo espíritos que estão recebendo as últimas oportunidades de reencarnarem aqui com grandiosas dificuldades, trazendo desafios muito grandes para nós, que embora isso esteja acontecendo, não vamos dizer nem apesar não, tá, gente? Que embora isso tudo esteja acontecendo, que as guerras existam, que, a violência ainda, né, tenta ser predominante, embora isso tudo esteja acontecendo, Jesus espera que cada um de nós faça o trabalho em nós para contribuir na melhora deste mundo ainda, né? E ele continua dizendo: a vida terrestre, Bartolomeu, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. A vida terrestre é uma estrada pedregosa. A gente pode até trocar ali um pouquinho, mas essa vida é capaz de conduzir o espírito aos braços de Deus. Tem um diálogo, eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar, entre Jesus e Pedro, naquele momento que Pedro, né, sofre aquela catarse, aquele arrependimento de ter traído, e aí Jesus vai ao encontro dele. Eu sempre estou repetindo isso, porque é muito bom a gente gravar essas coisas, sabe, gente? Eu aprendi, assim, nesse livro Boa Nova, ele me conduziu, quando eu comecei a lê-lo, alguns anos atrás, já li algumas vezes, ele me conduziu assim, a muitas reflexões necessárias na vida da gente, porque a gente que está trabalhando no movimento do, da doutrina espírita, nós precisamos ficar mais vigilantes ainda o tempo todo, né? Para a gente estar assim, doando o que há de melhor em nós para Jesus no trabalho, no nosso trabalho, né, na doutrina espírita. E nesse diálogo entre Jesus e Pedro, né, ele para acalmar Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, o amor, né, é, 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 o, é o primeiro e o último passo de aprendizado que fará com que o espírito, né, ele perceba a face de Deus, né? O amor é o primeiro e o último passo para que o espírito perceba a face do Criador. E o que isso nos conduz a pensar? Que até aqueles espíritos que já partiram, que vieram aqui na Terra, no sentido de, né, de ter no seu ministério, espíritos missionários que vieram por um, um trabalho específico, até esses irmãos, né, que já podem estar prontos para encarnar em mundos superiores, devem continuar na busca, né, por esse aprendizado, desse amor imortal, desse sentimento que é o amor imortal, essa virtude que é o amor imortal que Jesus trouxe para nós e demonstrou isso para nós, né, há 2000 anos atrás, né? Então ele continua dizendo o seguinte: o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia, né? O trabalho é a marcha, nos faz caminhar à frente, que nos faz andar para frente, né? E a luta é a caminhada comum de cada dia, ou seja, nós teremos, né, os obstáculos que nós teremos que ultrapassar nessa marcha são normais, são necessários na vida da gente. E ele não continua dizendo: os momentos deliciosos
da manhã e as horas noturnas, né, de descanso, de serenidade, são pontos de repouso, né? Então, o espírito, Bartolomeu, ele vem à Terra, ele vem para trabalhar, ele vem para encarar suas lutas e as suas dificuldades, né? Nós não viemos à Terra, gente, em busca da felicidade, para sermos felizes, né? Para termos uma vida, é, vamos dizer assim, cheia de coisas boas somente. Não, nós viemos de encontro às nossas dificuldades, de encontro às nossas lutas, para que, vencendo essas lutas, essas dificuldades, nós sim nos tornemos espíritos com condições de um dia trabalhar para Jesus, livre, né, das condições, livre das provas e das expiações. E o Emmanuel, também, em uma das suas mensagens, ele passa isso para nós. O reino de Deus, que hoje nós temos condição de entender, né, debaixo aqui da nossa inferioridade, de acordo com o que nós já aprendemos, né, que é muito pouco, mas o que a gente pode entender. E ele fala assim: o reino de Deus para nós significaria esse momento de nós estarmos trabalhando para Jesus num futuro pelo amor e para o amor somente, sem causa, sem efeito, sem provas, sem expiações, né? Então, assim, esse deverá ser para o momento para o espírito de sentir um cadinho do reino de Deus, do que é a felicidade de estar trabalhando, de ir lá socorrer, lá no tsunami, lá nas guerras, mas assim, por livre e espontânea vontade, por amor a Jesus, por, por desejar ser um soldado do bem, por desejar ser aquele espírito que já quer ir de encontro à família universal. Só que isso aí, para nós, esse momento para nós, é um momento que está ainda num futuro muito distante, porque nós ainda temos os desafios da família consanguínea para vencer. Os reencontros que nós, né, que nós estamos vivendo hoje com aquelas pessoas que conviveram conosco, e hoje nós estamos nos reencontrando no Instituto Família, são dificuldades, são desafios, vamos dizer assim, para nós, que nós precisamos de vencer. E nessa doação desse tesouro, que é o tempo, na dedicação a eles, com um tiquinho de dificuldade às vezes, quantas famílias, né, a gente percebe que tem problemas de relacionamento entre eles. Nós estamos vivendo agora no momento do reencontro aqui na Terra, a época do Natal, as pessoas se encontram, né, as pessoas se aproximam, e aí vão se aproximando um pouquinho mais, vencendo os desafios, as dificuldades, ficam às vezes o ano inteiro sem se ver, mas, assim, quando eu me dedico, quando eu me esforço para que essas arestas sejam aparadas na minha família consanguínea, eu estou trabalhando naturalmente para alcançar mais rápido ainda esse ministério junto à família universal. Então, olha só, Jesus continua. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite de nosso Pai e semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Ou seja, em todo momento da existência do espírito, é necessário que ele trabalhe. Em todo momento da existência do espírito, há de aparecer uma oportunidade do trabalho, uma oportunidade da doação desse tesouro que é o seu tempo, né? E que esses momentos de tranquilidade que a gente passa, no almoço do domingo, ou um momento de descanso, um momento de refrigério, são pequenos momentos, né, onde nós vamos buscar o reabastecimento, vamos dizer assim, espiritual, para irmos novamente de encontro às nossas atividades, aos nossos ministérios. O Emmanuel fala que nem quando o corpo dorme, nem quando o corpo dorme, o espírito pode deixar de trabalhar, né? Porque que ele está ali na emancipação parcial, ele se desvencilhou parcialmente do corpo que o anima, mas ele continua ainda tendo oportunidade de escolha. A gente pode levantar do nosso corpo à noite e irmos para o Fé e Caridade para trabalhar, nos encontrarmos lá. Nós podemos ir para uma assistência na Ascôncia, nós podemos ir participar de uma reunião de estudo,
Nós podemos sair de auxílio a outros espíritos que necessitam. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos de buscar esse equilíbrio durante o momento da vigília. O momento que nós estamos aqui, esse momento agora, que nós estamos estudando, que a gente está se relacionando, o momento que a gente vai ao fé e caridade, o momento que a gente sai para trabalhar de manhã cedo, na busca pelo alimento do corpo físico, mas assim, com consciência de que lá também teremos oportunidade de sermos pessoas melhores, de ajudarmos uns aos outros, de dar o nosso testemunho, principalmente com relação à escolha religiosa que eu faço, que eu fiz, né? Mostrar eu sou um espírita por isso, por isso, por isso, através de que do nosso relacionamento, eu mostre-me. Por que a gente está dizendo isso? Porque nós precisamos nos preparar para sermos úteis também durante o momento que o nosso corpo está dormindo, para que a gente continue nas atividades espirituais. Nós precisamos estar dispostos, disponíveis ao trabalho do bem em todos os momentos da nossa existência, usando esse tesouro que é o nosso tempo, o máximo possível a nosso favor. Porque, como diz o nosso Mestre Jesus, o trabalho é a marcha que vai nos impulsionar na nossa evolução espiritual. Agora, a luta que nós encontramos durante essa marcha é aquilo que nós conquistamos para nós, é aquilo que nós trouxemos para a nossa existência espiritual. É aquilo que vai nos acompanhar até nós resolvermos, né? Então vamos continuar. Agora vamos dar uma paradinha lá na nossa lição, lá. Vamos dar uma paradinha, vamos abrir um parênteses, tá, pessoal? E vamos falar agora sobre nós e nossas batalhas interiores. Só para a gente tentar fazer uma, como é que eu vou dizer, para a gente tentar ilustrar um pouco, contextualizar um pouco, vamos dizer assim, esse nosso trabalho de hoje. Nós, pessoal, vivemos dias, né, nossos dias, tentando justificar para nós mesmos, essa é a verdade, a nossa ausência diante dos compromissos iluminativos que aparecem diante de nós, oferecendo-nos esses compromissos belíssimas oportunidades de auxiliar, aprender e, acima de tudo, de ascender, trabalhar verdadeiramente é, para fazer com que essa nossa alma brilhe ainda nessa caminhada aqui na Terra. Né? O que, que eles estão dizendo? Que às vezes eu vou ler de novo, porque eu acho que eu me atrapalhei um pouquinho. Ó. Vivemos nossos dias tentando justificar para nós mesmos a nossa ausência diante dos compromissos iluminativos que aparecem diante de nós, oferecendo-nos belíssimas oportunidades de auxiliar, aprender e, acima de tudo, de ascender, trabalhar verdadeiramente para fazer com que a nossa alma brilhe ainda nessa caminhada aqui na Terra. O que, que eles estão querendo dizer com isso? Que às vezes a gente, é, na escolha, às vezes um tanto quanto equivocada, de como usar, né, o nosso tempo, a gente meio que se interte por obrigações, vamos dizer assim, por tarefas que não vão nos trazer tantos benefícios quanto a gente imagina. E aí a gente vai adiando, né? E justificando para nós mesmos com desculpas que a gente é, a gente continua tocando a nossa vida de uma forma que esses compromissos não nos façam muita falta. Essa é a verdade, né? Mas nós precisamos de perceber que o tempo nosso aqui na Terra, ele passa rapidamente, né? Ele passa de uma forma tão rápida que quando nós percebermos, já estamos no final de 2025, o que eu fiz durante esse ano todo, eu podia ter feito um pouco mais, ou podia ter feito um pouco menos, porque nós precisamos usar esse tesouro do nosso tempo em nosso favor o máximo e o melhor possível, para que essa luz divina que já existe em nós se irradie e contagie todos em nosso redor, como se nós estivéssemos vivendo o tempo todo o melhor de nossos testemunhos. Ou seja, aproveitando essas oportunidades, apesar das minhas dificuldades que às vezes eu tenho, às vezes não me aprovam em casa, não gostam que eu vá ao centro, não gostam que eu faça uma reunião de estudo,
nós não vamos ter o tempo todo a aprovação de tudo das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós não podemos esquecer que cada um de nós somos uma individualidade espiritual. Cada um tem os seus compromissos e cada um tem os seus comprometimentos que devem ser observados e devem ser cumpridos, né? Então eu tenho que perceber o seguinte: eu fiz essa escolha, se ele não quer ou ela não quer, isso é um problema dele. Mas eu vou cumprir, né? Eu vou tentar fazer com que eu consiga, né? Eu consiga cumprir as minhas atividades. Eu vou me dedicar o máximo que eu posso e vou dividir o máximo possível entre as minhas tarefas edificantes, compromissos iluminativos e as minhas obrigações materiais. Passamos dos nossos problemas, das nossas angústias e das nossas dificuldades, alavancas que nos impulsionam em direção ao trabalho edificante, né? Eu costumo brincar assim com as minhas amigas e os meus amigos. Quando você não está muito bem, é aí que você deve ir. Ah, a gente ouve assim, eu não fui ao centro ontem porque eu não estava muito bem. Aí eu falo, mas é aí que você deveria ter ido. Porque a gente deve ir ao centro quando a gente está muito bem, para a gente fazer as nossas doações, né, fluídicas, as nossas melhores vibrações, a gente chegar num lugar e agregar bons sentimentos, boas sensações, mas a gente deve ir ao centro quando nós também não estamos muito bem. Por quê? Porque lá nós também vamos ser socorridos, vamos ser amparados. O fato de nós sermos trabalhadores não significa que obrigatoriamente, todas as vezes que eu vou ao centro, que eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que ter a liberdade de chegar a minha amiga, o meu amigo, meu irmão lá no centro, o meu coordenador, o meu diretor, e dizer, ó, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso de um auxílio, eu preciso de um apoio, né? Por quê? Porque os irmãos espirituais que trabalham conosco já nos conhecem e percebem perfeitamente o dia que nós não estamos muito bem. Só que eles precisam que a gente também se coloque numa posição de paciente, né, daquela pessoa que está precisando de uma ajuda para facilitar o tratamento também em nós. Afinal de contas, né, nós não somos nenhuma fortaleza. Lembra no começo? Qual de nós não carrega as aflições, né, da vida? Todos nós precisamos, às vezes, de um reabastecimento, né? Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, a equipe da fluidoterapia trabalha lá o mês todo, né? Todas as terças-feiras do mês, e quando chega na última, lá eles faziam uma reunião de reabastecimento. Não tinham atendimento na fluidoterapia, os trabalhadores se reuniam, convidavam um palestrante, que todos assistiam à palestra, e depois, né, tinham um momento lá do passe, um momento de reflexão, e isso servia de reabastecimento para as pessoas, para os trabalhadores, aonde as pessoas conversavam, onde as pessoas trocavam, né, algumas impressões. Isso aí faz muita falta na vida da gente. Para que a gente seja um bom soldado para trabalhar para Jesus, nós também precisamos de procurar ajuda quando nós precisamos. Então, ó, vou ler de novo. Façamos dos nossos problemas, das nossas angústias e das nossas dificuldades alavancas que nos impulsionam em direção ao trabalho edificante, e nos conscientizemos cada vez mais, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, de que, apesar das nossas dificuldades e das nossas limitações mais íntimas, cada um sabe aonde aperta mais, né, o sapatinho, nós temos a nossa vontade, o nosso desejo sincero de sermos úteis, né, para o nosso Mestre Jesus. Então, assim, às vezes a gente está um tanto quanto desanimado, não sei se eu vou hoje, e isso aí não pode gerar em nós sentimentos e pensamentos que vão progredindo, que vão, né, ganhando força em nós. Nós precisamos colocar na nossa, nos conscientizarmos de que nós somos aqueles que vão resolver o que é melhor para nós mesmos. Então, o próprio Paulo de Tarso fala muito para nós em algumas das suas cartas. Ele menciona que nós estamos, né, nós somos senhores das nossas vontades. Que se nós desejarmos, mas se nós usarmos a vontade
e dissermos, nós vamos fazer, nós vamos, não existe empecilho que faça, que nos atrapalhe e que nos tire do caminho. Mas quando a nossa vontade é sincera, né, e o desejo é forte de realmente eu seguir naquele caminho, daquele ministério, daquela opção que eu fiz pelo estudo, pela reunião de estudo, naquela opção que eu fiz de ir na visita, de ir no trabalho, né? É, é o tempo que eu vou gastar em favor de um trabalho filantrópico, de um trabalho evangélico, mas que vai me fazer muito bem. Porque, segundo Joana de Ângeles, ela fala que o bem que me faz bem não é o bem, né, que os outros me fazem, mas é o bem que eu faço pelos outros. Esse alicerça em nossos corações, né? Mas não nos esquecemos jamais que somos sempre dignos da ajuda, do auxílio do mais alto. E que se para seguirmos em frente precisamos desse auxílio, busquemo-lo sempre, pois os anjos da seara do Cristo estarão sempre prontos a nos atender. Então, quando bater aquele desânimo, às vezes aquele sentimento que não é muito bacana, o que eu faço? Eu elevo o meu pensamento e peço ajuda, né, para os mensageiros, para os irmãos espirituais da seara de Jesus, para que eles possam me socorrer, para que eu possa ter, né, ânimo sincero, vontade verdadeira e eu vá ao trabalho, né? Eu consiga vencer essas dificuldades. O André Luiz, ele também fala com a gente o seguinte: quando a pessoa está travada numa base, que é muito perigoso isso, viu, gente? Nós precisamos prestar muita atenção. Quando a pessoa tá naquela base do desânimo, e que ele está vulnerável a pensamentos negativos, ele abre o livro e vai até na segunda página e não passa daquilo, é o momento de pedir ajuda. É o momento de falar, opa, peraí, me ajuda aqui, me dá um passe, manda uma mensagem para uma amiga do centro, para um amigo, ó, faz uma prece para mim que eu estou precisando. Né? Às vezes a gente não consegue, né, é, vencer sozinho algumas dificuldades, é preciso que a gente vá ao encontro e busque pela ajuda. Está lá no Evangelho, batei e a porta vai se abrir, buscar e acharei. Então vai atrás de uma ajuda, de um companheiro, de um amigo, para que você possa se livrar dessa sintonia. E quando você consegue sair dessa base, que você se eleva, você começa a ouvir bons pensamentos, né, bons direcionamentos, e aí o ânimo vem, o tratamento vem, e aí você consegue ler o livro. É um pouco só de esforço que nós precisamos. A terapia do amor. Vamos voltar lá na nossa primeira frase que nós dissemos lá do Evangelho. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. Lembra? É na caridade que deveis procurar a paz do coração. É na caridade que deveis procurar o contentamento da alma. E é na caridade que deveis procurar o remédio para as aflições da vida. Vamos citar novamente o doutor Bezerra de Menezes, né? Que quando ele nos ensina que quando você procura cuidar da ferida do outro, a sua entra em processo de cicatrização naturalmente. As dores vão desaparecendo, ou pelo menos vão deixando de ser tão incômodas. Quando você sai de dentro de você, sai de dentro daquilo que você julga ser a sua casa e vai de encontro às pessoas que precisam ainda mais de você, são maiores necessitadas ainda. Você está trabalhando para os outros, mas naturalmente, graças à lei de ação e reação, né, é, nós também seremos beneficiados. Quem de vós não traz coração e alma conturbados pelas dificuldades e lutas da vida? E essas dificuldades e lutas da nossa vida, meus irmãos, que ninguém disse que seria fácil, que ninguém menospreza, que ninguém disse que você vai conseguir passar por isso. Não, né? Nós devemos compreender as dificuldades dos outros, nós devemos entender as limitações dos nossos irmãos, assim como nós temos as nossas também, mas nós devemos sempre passar o bom ânimo, que é o verdadeiro espírita, né? É o verdadeiro cristão, vamos dizer assim, passar um bom ânimo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e de esperança, para que as pessoas reajam, para que as pessoas possam reagir.
para que as pessoas possam sair, né, dessa base que foi colocada para nós por André Luiz, para que a gente se eleve e busque o socorro, né? Então, assim, é fácil, ninguém disse para nós, nem no mundo espiritual que seria, né? Cuida dos que necessitam agora de você, meu irmão e minha irmã, e saiba que as mãos de Deus cuidarão de você sempre. Ninguém fica desamparado quando está amparando alguém. Quando você está dando passe em uma pessoa, né? E desejando que os fluidos medicamentosos que os espíritos estão trazendo da natureza espiritual, né? Das flores, das raízes, das folhas, quando você está fazendo com que aquela manipulação fluídica aconteça, os espíritos trabalhadores da Seara do Cristo também estão te auxiliando, também estão te olhando, também estão te medicando. Quando você para e começa a se importar com outra pessoa, com outro irmão, você está se medicando, né? Então, cuida dos que necessitam agora de você e saiba que as mãos de Deus cuidarão de você sempre. Esvazie-se dos sentimentos negativos e coloque as suas mãos à disposição do bem aos outros, para que esse mesmo bem te faça um bem maior ainda. Esvazie-se dos sentimentos negativos, que não te levarão a absolutamente nada, perda de tempo, né? Eleve a sua postura espiritual. Busque ajuda através de uma prece. Saia, né, dessa limitação que prende você no desânimo, na falta de esperança, né? E coloque suas mãos à disposição do bem aos outros, para que esse mesmo bem que você está fazendo para os outros te faça um bem maior ainda. Outro dia eu estava lá no Fé e Caridade e eu contei lá para o pessoal que estava me assistindo lá. Teve uma ocasião no Centro Espírita Bezerra de Menezes, se tiver alguém assistindo isso, lá do Bezerra de Menezes, vai saber bem do que eu estou falando. Nós recebemos uma senhora lá, ela estava caída na depressão. Mas eu nunca vi uma pessoa com um semblante tão triste, tão. Era uma amargura, era uma tristeza, uma mistura de sentimentos, assim, que doía na gente só de olhar. Era uma pena, a gente ficava olhando ela e a gente chorava junto com ela. E aí ela foi designada para 4 semanas na folioterapia. E depois de 4 semanas, nós percebemos que ela precisava de ficar um pouco mais. E aí a orientação foi que ela ficasse mais 8 semanas. E aí ela permaneceu conosco as 8 semanas. E em um determinado momento nós esquecemos dela. Nós esquecemos daquela pessoa que a gente viu quando entrou no centro pela primeira vez. Parece que aquela pessoa deixou de existir para nós. E nós ganhamos uma trabalhadora no centro, assim, dedicada, uma pessoa alegre, uma pessoa assim que contribuía tanto com a gente, embora não dissesse muito, também um pouco introvertida, um pouco calada, mas assim, a feição dela mudou completamente. Ela virou uma outra pessoa, ela começou a trabalhar, ela começou a chegar mais cedo, a encher os copos de água, ela começou a arrumar a sala, ela chegava junto com os coordenadores e era uma paciente. E naturalmente, pessoal, ela deixou de ser a paciente para ser uma trabalhadora da casa. E quando nós caímos por si, vamos dizer assim, que nós começamos a olhar para ela, nós tivemos dificuldade até de lembrar da pessoa que ela foi, né? E chamava a gente para tomar café na casa dela, passar momentos na casa dela no sábado, a gente ia, fazia o culto do evangelho do lar com ela, mas ela, assim, ela se transformou. Ela deixou o trabalho transformar. Ela, ela, ela ela deixou de ser tratada e começou a participar da equipe que tratava, né? E aí um dia, depois de alguns uns 2 anos mais ou menos, a gente estava numa confraternização, ela estava conversando com a gente, e nós perguntamos para ela, meu bem, você se lembra quanto tempo você está junto com a gente lá no centro? Ela falou assim, olha, parece uma vida.
tem tanto tempo que parece uma vida, porque eu não me lembro nem de como eu cheguei lá. Então, assim, a mudança na vida dela, gente, o tratamento que ela teve, né, foi tão profundo, mas tão profundo, que trouxe o ânimo para aquela mulher. Ela virou uma outra pessoa, né? Mas ela, uma coisa que a gente também percebia, né, que ela era uma pessoa profundamente preocupada com os outros, carinhosa com os outros, entendeu? Então, assim, ela começou a essa mudança na vida dela através do auxílio, né? Através dos momentos onde ela aproveitava as oportunidades do trabalho, usando o tempo dela, né? Era pouquinho lá no centro, era rápido, né? O trabalho durava pouco, mas em prol de outras pessoas. E isso é muito bom. Isso aí, quando a gente inicia esse trabalho, que você vai se importar com os outros, que você vai se importar com a dor alheia, né? Parece que a gente é meio que anestesiado. Não estou dizendo que a gente vai ser, que a gente vai ser, vamos dizer assim, se ausentar das nossas dores. Não, não é isso. Nós vamos aprender a lidar melhor com elas. Nós vamos aprender a viver com as nossas dores, percebendo a dor alheia, percebendo que existem pessoas que sofrem um tanto quanto a mais do que nós. E que todos nós somos merecedores da misericórdia de Deus. Mas que ninguém é tão, tão coitado que não tenha alguma coisa, né, para doar, não tem alguma coisa para assistir outras pessoas. E esse remédio, essa anestesia que vem na nossa direção. Porque os espíritos dizem que nós podemos sentir dor sem sofrer. Olha que interessante. O próprio Emmanuel diz que nós podemos conviver com a dor sem sofrimento, né? Compreendendo o motivo dela na nossa vida, compreendendo o porquê que ela chegou até mim, entendendo as nossas responsabilidades, né? Entendendo o sentido da nossa vida. E o Emmanuel, quando eu li isso, eu tive uma dificuldade um pouquinho de compreender, né? Mas, assim, só com o Espiritismo nos ensinando que a gente tem essa maior facilidade de compreender isso. O espírito, ele pode viver com a dor sem sofrimento, sem sofrer profundamente. Por quê? Porque ele entende, né, o porquê está passando por aquilo, e ele é o responsável por aquilo, e que ele tem que trabalhar para que essa dor vá se amenizando com o passar do tempo. Voltando agora ao texto do Humberto de Campos, continua Jesus, ó. Bartolomeu, a verdade não exige, transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Quando ele falou ali que o evangelho não poderia reclamar estados especiais, me chamou, né, assim, a atenção de que nós já estamos preparados para algum tipo de trabalho. Que eu não preciso de esperar o diploma chegar. O diploma venha, porque o diploma vai me qualificar mais, vai me tornar um, um conhecedor melhor das coisas, vai aumentar o meu conhecimento, embora a gente já saiba que conhecimento e sabedoria são duas coisas, né, pessoal, que andam ou deveriam andar, né, juntas, mas são distintas, né? Conhecimento é tudo aquilo que eu vou absorver nos livros, nas ocasiões, nas situações, mas sabedoria é aquilo que eu vou exercitar diante das dificuldades, as quais eu mesmo me programei para tê-las, né? Ser sábio é ser sábio nos relacionamentos, é ser mais compreensivo, é ser mais amigo, né? É compreender mais o sentido da minha vida para que eu possa ter condições melhores de entender também um pouquinho do sentido das escolhas das outras pessoas, né? Isso é que é sabedoria que os espíritos ensinaram para nós. Enquanto nós sabemos que muitos irmãos não tiveram oportunidade de frequentar os bancos acadêmicos, né, os institutos das faculdades, mas assim são sábios naturalmente, porque vieram aprendendo nas lições da vida, né?
E na contrapartida, infelizmente, também isso é verdade. Quantos irmãos nós conhecemos que detêm o conhecimento acadêmico, mas têm dificuldade de lidar no dia a dia, têm dificuldade de doar aquilo que aprendeu. Então, voltando lá ao texto do evangélico. A verdade, Bartolomeu, não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança, pessoal, devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ou seja, o que eu disse anteriormente, nós devemos levar o que? A esperança, nós devemos levar a boa nova, né? A calma, a tranquilidade, o incentivo, né, ao trabalho, às situações, para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas que estejam sofrendo hoje possam sentir que um dia isso vai ser aliviado, mas enquanto isso não passa, vamos trabalhando. E aí, ó, Jesus continua: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora? Isso aí, Jesus está dizendo, quando Bartolomeu disse para ele, né? Quanto crime, mestre, quanta escravidão, quanto crack no mundo, quantas guerras, Senhor, né? E aí Jesus está dizendo: por que nos firmarmos, meu filho, no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? Por que nós vamos nos prender a essas dificuldades momentâneas agora, em lamentações, né, em ter os braços cruzados, porque achamos que não tem jeito? Por quê? Vamos trabalhar para que essas guerras acabem, vamos trabalhar para que as guerras íntimas, para que as guerras dentro da minha casa terminem. Isso vai ajudar a fazer com que as guerras do mundo também possam terminar. Por que nos firmarmos, meu filho, no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade, pessoal, gloriosa da eternidade com Deus? Nós temos uma eternidade aí para frente. Por que às vezes a gente se pega a essas coisas que nós não podemos mudar hoje, por exemplo? Quantas situações pessoas vivem que não têm modificação, vamos dizer assim, elas não podem mudar. São situações que, nesta encarnação, nós vamos precisar aprender a conviver com elas. Existem situações, pessoal, que nós vamos precisar acostumar a conviver com elas. Porque são processos reencarnatórios que nós estamos vivendo. Mas diante da eternidade, como Jesus está dizendo, Deus preparou para cada um de nós, um dia nós vamos nos livrar delas. Eu não sei se aqui nesse grupo tem alguém que assiste lá o Cinefé, lá da Cíntia, né, do Fé e Caridade. Tem alguém aqui do grupo que assiste? Só põe a mãozinha aí para eu ver. Cinefé lá do The Chosen. Sim. Algumas pessoas aí, né, já, já, já participaram. Inclusive, eu mandei para ela uma vez uma cena que eu vi que me mexeu profundamente comigo. Por que eu estou falando isso com vocês? Tem um diálogo ali, ai, meu Deus, entre o Tiaguinho pequeno, o Tiago menor e Jesus. Não sei se vocês já viram isso. Que nessa série, ele tinha uma dificuldade para se locomover. Ele se sentia, entre aspas, aleijado, o Tiaguinho pequeno. E naquele momento em que Jesus diz para todos que eles iriam fazer o que ele fazia e muito mais, que eles iriam sair curando, fazendo milagres, né? Tiaguinho ficou um tanto quanto pensativo, como ele, com aquela dificuldade que ele tinha, né? E ele se aproxima de Jesus e fala: mestre, eu vou curar. Jesus: sim, Tiago, você vai curar. Mas eu, andando com o meu cajado, com a minha dificuldade, eu vou curar as pessoas. Por que o Senhor não me curou? Eu teria que ser curado para dar o meu testemunho. Não sei se vocês assistiram isso. Foi uma cena maravilhosa. E aí Jesus fala: Tiaguinho, você vai fazer coisas grandiosas, meu filho, com as suas dificuldades. Você vai fazer pessoas andarem e você tem dificuldade de andar. Olha, pega o contexto disso, gente. Foi muito profundo isso. Por quê? Porque Jesus não espera estados especiais de seus discípulos para que a gente continue trabalhando para Ele. Ele espera que nós trabalhemos para Ele, apesar das nossas, ou embora as nossas dificuldades, ou apesar das nossas dificuldades.
Porque nós temos dificuldades na vida da gente, mas nós também podemos, devemos trabalhar para Jesus, apesar dessas dificuldades. Porque Ele não espera que nós nos tornemos pessoas sãs, perfeitas para trabalhar para Ele. Ele espera que nós trabalhemos para Ele do jeito que nós estamos hoje, e certo de que um dia, é claro, iremos melhorar, né? Então, assim, quem não viu isso, assiste, que é muito bacana. Eu espero que a Cíntia, se não passou, vai passar lá para vocês ainda, que é muito profundo esse diálogo, sabe, entre eles. E isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente se pega em pensamentos assim, será que eu sou digno disso? Será que eu mereço, né, um momento desse, diante de tanta dificuldade que eu tenho ainda? Então, é bom a gente ver isso. Bom, Bartolomeu, não muito satisfeito, continua perguntando: Jesus, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós, Senhor? Nada dá certo? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Aí Jesus pergunta para ele: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Perguntou Jesus. Será a aventura que se efetua pelo ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Será que eu só o trabalho material, você fica no trabalho até tarde, negligenciando a sua família, deixando de ir no centro, se unindo a coisas que te preocupam, que te adoecem? Será que é só isso que vale a pena? Para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma, Bartolomeu, para Deus, que se realiza tão só pela boa nova do homem, desculpe, pela boa vontade do homem? Olha só. Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, é a opção, tá? Que se realiza tão só pela boa vontade do homem em querer aprender, em querer fazer, em querer participar, apesar das dores, apesar dos limites, apesar do tempo que é pouco, que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Essa é uma pergunta, gente, que a gente deveria fazer para nós mesmos todos os dias. Será que vale a pena mesmo essa dedicação total aí às coisas, às conquistas materiais, e negligenciar as necessidades espirituais que nós trouxemos aí na nossa existência? E Jesus continua: não será a adversidade dos negócios, Bartolomeu, do mundo, um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Não seria? Não será nessas atividades, nessas adversidades, né, dos negócios do mundo, um convite para nós nos sobrepormos a isso? Nós devemos participar das coisas materiais, das conquistas materiais? Sim. Nós precisamos de andar de acordo com a lei da sociedade, pagar nossas contas, prover nossa família, mas tudo com um certo limite, né, pessoal? Tudo com um certo. Alguém pode me vigiar da hora, por gentileza, mas não empolgo. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza, e logo lembrando-se de que a sua genitora agora partiu para a perda de entes queridos. Ó, a sua genitora partira havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, perguntou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdermos um ente amado? Aí olha a resposta de Jesus: mas que estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? O que estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes, onde vislumbrar um dia, olha a comparação que Jesus faz, gente. Se os que estão sepultados no lodo dos crimes, hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos, Bartolomeu, em, desespero, o amigo que partiu, a mãezinha que partiu, o pai que partiu, o irmão que partiu, ao chamado do Todo-Poderoso, de forma temporária,
de forma momentânea, certo de que um dia nós nos reencontraremos? Olha a comparação que Jesus fez, né? Se o espírito mais equivocado que anda pela terra promove os grandes sofrimentos, um dia há de despertar, né? Há de se despertar diante das verdades de Deus. Para que nós vamos chorar? Para que a gente vai lamentar, né? Sofrer? Chorar pode, né, gente? Ninguém proíbe isso, nem contesta isso, mas o sofrimento pela separação provisória não pode ser uma verdade, né? Uma constância na vida da gente, né? Nós devemos nutrir nossos corações de que um dia nós nos encontraremos. Agora, olha só, saindo um pouquinho lá do Boa Nova, para a gente finalizando aí. O homem distraído de suas carências, não está no livro isso não, tá? O homem distraído de suas carências espirituais, essa é uma mensagem da Sueli Caldas. O homem distraído de suas carências espirituais prioriza a vida física, material e fugaz e impermanente. O homem distraído das carências espirituais, das necessidades espirituais, o seu ministério espiritual prioriza a vida física, material, fugaz e impermanente. E depois, diante das reveses da vida, chora, reclama o seu destino. Nesta hora, recorda-se que existe alguém maior que ele próprio. Nós já estamos aqui fazendo uma menção ao Natal, tá? Esse momento que a gente vai presenciar agora, né, semana que vem. E essa mensagem da Sueli Caldas é uma mensagem que nos convida a uma determinada reflexão. Ela continua dizendo: neste Natal, meus irmãos, e em todos os dias de nossa vida, recordemo-nos de Jesus, trazendo de volta ao nosso coração. Ele está aniversariante. Ele está aniversariando. Ele deseja que usemos o nosso tempo, esse grande tesouro que nós temos, em prol de nós e em prol daqueles que amamos, para que um dia a gente possa ter a facilidade de usar esse tempo em prol da família universal. E a festa legítima e real de Jesus não necessita, continua Sueli dizendo, de tantas celebrações mundanas. Não pede riquezas, presentes, bebidas, ceias, rituais. Ao contrário, é vivida no silêncio do ser. É o encontro, pessoal, com o próximo, é a caridade que se faz em nome dele, de Jesus, do aniversariante. São as obras meritórias, os ideais nobres, é a doação de si mesmo, o compartilhar, o perdão que se exercita, o bem que se faz. Enfim, é o amor em ação, como ele, Jesus, ensinou e exemplificou. Jesus está presente, meus amados irmãos e irmãs, e sua presença se evidencia especialmente através de cada ser humano. Portanto, neste Natal, meus irmãos, deixe que a presença do Mestre se revele em você e se irradie em direção à vida. E não se admire se a pessoa mais feliz for você. É que certamente a voz do Mestre ressoará na profundidade do seu íntimo, dizendo-lhe: eu estou aqui. Este é o presente que ele nos dá. Este é o presente que Jesus deseja que nós demos a ele, que nós usemos nesse Natal, em todos os natais, em todos os momentos possíveis na nossa vida, o nosso tempo da melhor forma possível, edificando, ensinando, presenciando, né? Participando, vivenciando, orientando, auxiliando, fazendo com que pessoas possam se sentir amadas, agraciadas pela nossa presença, pelo nosso auxílio, sendo um cristão com todos os limites que nós temos hoje, com todas as dificuldades que nós temos hoje, mas sendo um cristão na medida do possível, o melhor possível, para os nossos irmãos que se encontram conosco em nossas jornadas aqui na Terra. Primeiro, no Instituto Família, lá em casa, com os nossos compromissos, no trabalho material, onde a gente vai de encontro ao pão, né?
e as necessidades materiais. No trabalho religioso, onde nós encontramos aqueles irmãos que têm o mesmo ideal que a gente, mas que também têm dificuldades, têm problemas, e que esperam de nós o auxílio também, o apoio também. Um Natal com muita paz, muita luz para todos nós, para aqueles que partiram e para toda a nossa família. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Nossa, a gente não consegue